Obrigado a todos. Quero acolher a todos que estão em casa e neste auditório e quero convidá-los a meditar a respeito de São José, em alguns aspectos da sua vida, e que falam bem fundo ao meu coração, e creio firmemente que também falará ao coração de todos que estão aqui nesse auditório e todos que estão em casa. Você que está em casa, ou você que está no auditório e trouxe as Sagradas Escrituras, eu peço que você abra no Evangelho de São Mateus, capítulo 1, versículos 18 a 24. São Mateus, capítulo 1, versículos 18 a 24. E assim se lê: Eis como foi a origem de Jesus Cristo. Sua mãe Maria, desposada com José, antes de conviverem, achou-se grávida pela ação do Espírito Santo. José, seu esposo prometido, sendo justo e não querendo expô-la, cogitou em despedi-la secretamente. Enquanto assim ponderava, apareceu-lhe em sonho um anjo do Senhor que lhe disse: José, filho de Davi, não temas receber Maria, tua mulher, pois o que nela foi gerado vem do Espírito Santo. Ela dará à luz um filho e tu lhe porás o nome de Jesus, pois ele salvará o seu povo dos seus pecados. Tudo isso aconteceu para se cumprir o que havia sido dito pelo Senhor por meio do profeta. Eis que a virgem ficará grávida e dará à luz um filho, ele será chamado pelo nome de Emanuel, que significa Deus conosco. Ao despertar do sono, José fez o que o anjo do Senhor lhe havia ordenado e acolheu sua mulher. E não conviveu com ela enquanto não deu à luz o filho, ao qual ele pôs o nome de Jesus. Meus irmãos, quando José soube da gravidez de sua noiva, ele podia tê-la denunciado publicamente. E o seu fim seria provavelmente o apedrejamento. Ele podia ter feito isso, mas não fez. Ele podia ter se divorciado dela, podia ter entregue uma carta de divórcio, mas também não fez. Tudo isso estava prescrito para esse caso, esse suposto caso no Antigo Testamento, mas não o fez. Ele resolveu abandoná-la secretamente. E o que isso significa, abandoná-la secretamente? Veja, São José ficou atônito com a situação, mas da pureza da Virgem Maria não ousou duvidar. Por isso, se ele a denunciasse publicamente, ela sofreria o apedrejamento provavelmente. E ele não quis, porque embora não soubesse explicar a situação, não duvidava da pureza da Virgem. E se ele se divorciasse dela? Os olhares de desprezo logo iriam cair sobre Nossa Senhora, porque São José se separaria dela, e a barriga de Nossa Senhora começaria a crescer. E o que as vizinhanças diriam? O que a aldeia em Nazaré começaria a dizer? São José se divorciou dela porque ela está grávida de outro. Assim é que as coisas iriam acontecer. E a honra e a boa fama da Virgem Santíssima iria água abaixo. Mas ele resolveu abandoná-la secretamente. E eu imagino que ele fez isso pensando o seguinte: se eu a abandonar secretamente, os olhares de desprezo irão cair sobre mim. As pessoas dirão: olha lá, engravidou e não assumiu. Ele preservaria a imagem da Virgem, a sua boa fama, e assumiria os olhares de desprezo, assumiria os julgamentos, todos eles para si, porque da pureza da Virgem ele não ousava duvidar, ainda que não soubesse explicar o mistério. E eu falo para você que está em casa, São José quis assumir para si o desprezo, os olhares,
os julgamentos, as críticas. Foi julgado. E nós não aceitamos ser julgados por coisas simples. Ele foi julgado ele seria julgado porque pretendia fazer isso. Ele seria julgado por algo grave, mas nós em casa não aguentamos ser julgados quando nós não deixamos a luz acesa e alguém vem e nos diz: apaga essa luz que você deixou acesa. E nós queremos nos encher de justificativas, nos encher de desculpas e dizer o seguinte: não fui eu que deixei acesa. E a gente se justifica por tudo, por qualquer coisa. Se nós não temos uma desculpa, nós inventamos uma desculpa para sair bem. Mas São José não se justificou. Ainda não tivesse relação com o que tinha acontecido, ele disse: eu vou assumir. Eu vou assumir. Por isso é dito pelas Sagradas Escrituras, um homem justo. Ele assumiu os olhares, assumiu o desprezo, assumiu os julgamentos, assumiu as críticas. E lá em casa, como é que eu sou? Não é? Quando alguém nos acusa de coisas simples, que nós não fizemos, em vez de permanecer em silêncio e esperar que Deus, o justo juiz, julgue a nossa causa. Quando acontece alguma coisa simples, e esperar em Cristo que nos justifica, nós nos justificamos. Nós nos justificamos. E assim não crescemos em santidade. Porque só inventamos desculpas, só inventamos pretextos. São José nos ensina a silenciar e esperar em Deus. Senhor, me ensina a esperar em Ti. Me ensina. E muitas vezes eu sou alvo de julgamentos, você é alvo de julgamentos, sem que nós tenhamos culpa. Que tal esperar em Deus? Que tal entregar essa causa nas mãos do Senhor? E Ele tudo fará. São Paulo disse aos Romanos: Deus não decepciona. Deus não decepciona. E São José, além disso, nós podemos dizer que São José foi apresentado por muito tempo como um homem de muita idade. Talvez vocês já viram algumas imagens de São José, um São José ancião, bem velhinho. E outras vezes São José é apresentado como um homem maduro, um jovem, cheio de vigor. Por quê? Meus irmãos, logo no 2º século do cristianismo, surgiu um evangelho apócrifo. Um texto para corresponder à curiosidade dos primeiros cristãos, nós somos cheios de curiosidade para saber como se deu a vida de São José, a vida de Nossa Senhora, a vida de Nosso Senhor dos 12 aos 30 anos, e já a 3ª, 4ª, 5ª geração de cristãos também estava muito curiosa, porque tinha poucas informações. Então surgiu um evangelho apócrifo, chamado Proto-Evangelho de Tiago, e apresenta São José como um senhor bem de idade. Mas por que apresenta São José assim? Para salvaguardar a virgindade de Maria. Os cristãos já acreditavam piamente na virgindade de Maria, antes, durante e depois do parto. Mas já para os cristãos do 2º século, parecia um pouco inadmissível que um homem e uma mulher jovens vivessem debaixo do mesmo teto e não tivessem relação. Então, o que o autor sagrado, que o autor do evangelho apócrifo fez, envelheceu São José para tornar a convivência deles mais plausível. Sim, São José já tinha certa idade, já tinha lá os seus 90 anos, então por isso que eles puderam permanecer castos, porque não havia perigo algum. Pensaram assim, mas meus irmãos, pensar assim é não confiar na graça de Deus. Pensar assim é não confiar na graça de Deus. Porque se Deus escolheu a Virgem Santíssima e São José, Deus também lhes deu toda a força
necessária para viverem castamente, porque assim Deus os chamou e assim Deus quis que permanecessem. Portanto, confiar na graça de Deus é necessário. E São José confiou. Por isso nós não apresentamos mais São José com aquela idade prolongada, mas sim o apresentamos como um jovem viril, forte, disciplinado, casto, trabalhador, porque ele assim o era. Como um senhor de cerca de 90 anos teria condições de fugir para o Egito, levando a Virgem Santíssima? Esta imagem bela, pode me passar, por favor? Nesta imagem bela, Nossa Senhora com o menino Jesus sendo levado por São José em cima de um burrinho. Como um homem bem velhinho podia ter condições de fugir para o Egito, tomar a sua esposa e o seu filho, que era tido como filho de José, ainda que nós saibamos que foi concebido por obra do Espírito Santo, e levar para o Egito. São José foi um grande homem, um homem do silêncio. Muito obrigado, Deus abençoe. São José foi um homem do silêncio. Quantas vezes São José fala nas Sagradas Escrituras, meu irmão? Que palavras nós temos, minha irmã, de São José nas Sagradas Escrituras? Nenhuma. Nós sabemos que São José agiu, mas não temos sequer uma palavra de São José. Ele é aquele que quer ficar na sombra e não fazer sombra. São José quis ficar na sombra e não quis fazer sombra. Por isso, passa quase que despercebido. Mas esse silêncio de São José não é um silêncio de quem não tem nada para dizer. O silêncio de São José é um silêncio que existe para escutar a voz de Deus. É um silêncio tanto interior quanto exterior, para ouvi-la e realizá-la. Veja, São José, depois de ter ouvido o anjo em sonho, fez o que o anjo lhe disse e acolheu Nossa Senhora. Outra vez ele, num sonho também, ouviu o anjo dizer: foge para o Egito, porque Herodes quer matar a criança. E o que ele fez? Prontamente agiu. E quando estava no Egito, o anjo novamente apareceu em sonhos a José e disse: volta, volta. São José é o homem da ação, aquele que obedece prontamente à vontade de Deus, aquele que ouve o comando do Senhor e diz assim: sim. São José também teve um fiat, ou seja, um faça-se. Nossa Senhora disse: faça-se em mim segundo a tua vontade. E quando o anjo lhe disse: não temas receber Maria, ele também deu o seu sim. Se eu faça-se em mim, Senhor, segundo a tua vontade, ainda que eu desconheça os teus caminhos, ainda que eu não saiba por onde o Senhor irá me conduzir, eu sei que no final o Senhor me honrará. O Senhor vai me honrar, o Senhor vai te honrar. No final, Ele honra. Como dizia Santa Edith Stein, eu não sei para onde Deus me leva, eu só sei que Ele me conduz. E nós podemos dizer com o salmo: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, eu não temerei mal algum, pois o Senhor está comigo, com bastão e com cajado, eles me dão a segurança. E a palavra de um salmo, do Salmo 112, cabe muito bem na vida de São José e cabe na vida de todo aquele que teme o Senhor. Por isso eu peço que você em casa abra a sua Bíblia em Salmos 112 e reze comigo. Você que não trouxe a Sagrada Escritura e que em casa também não a possui, medite no interior do teu coração essas palavras aplicadas a São José nesse instante. Feliz
aquele que teme o Senhor, e que muito se compraz em seus mandamentos. Poderosa na terra será a sua descendência, a geração dos retos será abençoada. Abundância e riqueza haverá na sua casa, e a sua justiça permanece para sempre. Desponta nas trevas uma luz para os retos, quem é misericordioso, compassivo e justo. Bom é aquele que se compadece e empresta, que administra seus bens com justiça. Ele não vacilará jamais. O justo será sempre lembrado. De notícias más não terá receio. Seu coração está pronto, pois ele confia no Senhor. Olha só, de notícias más não terá receio. Seu coração está pronto, pois ele confia no Senhor. Seu coração está firme, pois não terá medo, até que veja humilhados seus inimigos. Ele distribui e dá aos pobres, sua justiça permanece para sempre. Sua fronte é exaltada com glória. O ímpio vê e se encoleriza, range os dentes e se consome. O desejo dos ímpios se frustrará. Veja só, o coração dos justos está pronto, pois confiam no Senhor. O coração de São José estava pronto, pois confiava no Senhor. Os que confiam no Senhor são como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanecem para sempre. Os que confiam no Senhor são como os montes de Sião, que não se abalam. São José, ainda que atônito e pensativo, entregou nas mãos de Deus aquela causa. E Deus agiu. Eu imagino que ele sonhou porque estava meditando. Quando você passa o dia todo pensando sobre determinado assunto, provavelmente você irá sonhar sobre aquilo. E o Senhor agiu no sonho de São José e falou nas preocupações de São José. Falou nas preocupações da vida de José. Porque São José costumeiramente derramava o seu coração diante de Deus. E São José estava tão convicto da pureza da Virgem, que Deus não precisou se manifestar à maneira do Antigo Testamento. Deus não precisou aparecer no fogo, num trovão, não precisou haver uma grande manifestação do Senhor para que ele cresce. Muito obrigado. Não houve essa necessidade. Bastou um sonho para que ele recebesse Maria como sua esposa. Bastou um sonho para que ele fosse para o Egito. Bastou um sonho para que ele regressasse do Egito. Um sonho. Tamanha era a sua confiança, que um sonho desfez as suas preocupações para acolher Nossa Senhora. Que um sonho fez com que ele saísse, abandonasse a sua cidade e fosse a uma terra estrangeira. Um sonho para que ele retornasse, porque tinha o seu coração em Deus a tal ponto de sonhar com Ele. O homem dos sonhos de Deus e o homem que recebe Deus em seus sonhos. Esse é José. Eu sou o reitor do seminário São José, em Cascavel, no Paraná. E falar de São José é falar daquele homem de Deus com o qual nós convivemos diariamente, diante do qual nós rezamos, para o qual dirigimos as nossas preces, as nossas súplicas, porque este homem pode gerar homens de Deus, e gera homens de Deus, se a nossa vida for semelhante a dele. Eu quero que a minha vida seja semelhante à de José. Eu quero que o Senhor fale nos meus sonhos, fale na minha vida, nas minhas preocupações, mas eu quero me dispor inteiramente, quero agir prontamente como ele agia. Imagine só, ouvia a voz do Senhor e agia. Ele não pôs obstáculo algum para agir. Vai para o Egito, mas Senhor, a minha vida está feita aqui em Nazaré. Aqui estão os meus parentes, aqui eu exerço a minha profissão, eu não vou sair daqui.
Senhor, mas está tão difícil aqui, imagina lá onde eu não conheço ninguém. Imagina lá onde eu não conheço ninguém. E o que é que aconteceu? São José não colocou obstáculo. O Senhor disse: acolhe como tua esposa, e ele decididamente acolheu. Vai para o Egito, não pestanejou, foi. E depois de ter permanecido no Egito, provavelmente começou a exercer a sua profissão no Egito. Quando estava começando a fazer a vida no Egito, o Senhor em sonho, por meio de um anjo, lhe diz: volta. Mas Senhor, voltar agora? O Senhor me tirou de lá, de Nazaré, me pôs no Egito. Agora o Senhor, quando eu estou com a vida quase feita aqui, o Senhor manda eu me desinstalar e voltar? É assim. Deus é um Deus que nos desinstala. O que ele disse a Abraão? Abraão, sai da tua terra, do meio da tua parentela, e vai para o lugar que eu te indicar. O Senhor nos desinstala. O Senhor não permite que nós criemos raízes. Não permite. Porque o Senhor quer um povo que caminhe até Ele. E quando a gente está com a vida bem feita, não é? Quando nós estamos muito bem, obrigado, qual é a parte do nosso ser que começa a regredir? Eu digo para vocês que a nossa espiritualidade, quando nós estamos muito bem, obrigado, bem sossegadinhos, a gente começa a deixar de rezar. Essa é a tentação. Começamos a deixar de rezar. Então, o Senhor a todo tempo nos desinstala. A todo tempo nós temos perguntas sem respostas. A todo instante nós precisamos caminhar. E surgem problemas, e surgem dificuldades, e nós saímos do nosso lugar para encontrar essas respostas. Porque se nós não tivéssemos essas agulhas que nos incomodam, nós não progrediríamos. Ficaríamos tal e qual. Ficaríamos sempre os mesmos. Por isso o Senhor arranca, coloca num lugar e depois arranca de novo e coloca no outro. É um Deus que mexe com a nossa vida, que não nos deixa os mesmos sempre. E São José pôde experimentar esse Deus que quer os homens e as mulheres sempre a caminho. Mas padre, como São José morreu? Nós não sabemos. Disso a Escritura não fala absolutamente nada. Nós só sabemos que quando o Senhor começou o seu ministério, por volta dos 30 anos, não há menção de São José. E diante da cruz de Nosso Senhor, aos pés da cruz, há apenas a presença de Maria, sua mãe. Nós não sabemos, mas provavelmente ele morreu antes de Jesus ter iniciado o seu ministério público, junto de Maria e de José. Foi chamado a participar do mistério pelo anjo e protegeu a sua esposa. Ele não foi apenas o guardião da Virgem, ele foi realmente o esposo da Virgem. O esposo, um marido. Com exceção da castidade, ele foi um esposo como todos os outros. Exceto na castidade, porque os dois viviam virginalmente, ele foi um esposo real. E morreu exercendo o seu ofício de carpinteiro. E transferiu o seu ofício ao seu filho. Ensinou o seu filho. E veja, Jesus crescia, segundo São Lucas, em sabedoria, estatura e graça diante de Deus e dos homens. Ele também crescia em sabedoria, e em sabedoria humana. O Senhor crescia em sabedoria humana. E de quem ele aprendeu esta sabedoria humana? De Nossa Senhora e de São José. De quem ele aprendeu o ofício de carpinteiro? De quem ele aprendeu, segundo essa sabedoria humana, as virtudes humanas, a honestidade, a sinceridade, a devoção para com os pais? Ele aprendeu de São José, que possuía tudo isso. Possuía integridade, possuía amor, possuía devoção, possuía honestidade, um homem completo, um homem como nós devemos ser.
um homem íntegro, por isso é justo. Um homem justo é um homem íntegro, honesto, fiel à lei de Deus. Por isso, eu peço que você que está em casa, dirija agora o teu coração à figura de São José. Se quiser, pode fechar o teu olho e faz comigo essa oração. São José, esposo da Virgem Santíssima, esposo da Virgem Santíssima, Pai adotivo de Jesus, Pai adotivo de Jesus, glorioso patriarca glorioso patriarca e padroeiro da Igreja Universal, e padroeiro da Igreja Universal, a vós nós recorremos a vós nós recorremos em nossas aflições em nossas aflições e em nossas angústias. em nossas angústias. Obtende de Deus Obtende de Deus a graça que nos é necessária a graça que vos é necessária para para vencer o medo, vencer o medo, a aflição a aflição e as preocupações do dia a dia. e as preocupações do dia a dia. E que nós tenhamos uma confiança E que nós tenhamos uma confiança tão grande tão grande quanto a vossa. quanto a vossa. E recorramos a vós E recorramos a vós sempre, sempre, em todo lugar em todo lugar e em todas as situações. e em todas as situações. Nós pedimos isso Nós pedimos isso por meio do vosso Filho, por meio do vosso Filho, Jesus Cristo, nosso Senhor. Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém. Amém. São José, rogai por nós. São José, rogai por nós. E eu peço a vocês que estão cantando tão bem, que cantem mais uma vez o hino de São José. Vinde alegres cantemos, a Deus demos louvor, a um Pai exaltemos, sempre com mais fervor. São José, a vós nosso amor, seja o nosso bom protetor. Aumentai o nosso fervor, aumentai o nosso fervor. Quis o Verbo divino dar-nos o nome de Pai, um glorioso destino para nós impetrai. São José, a vós nosso amor, sede o nosso bom protetor. Aumentai o nosso fervor, aumentai o nosso fervor. São José, nós colocamos em vós a nossa inteira confiança, depois de Jesus e Maria. Alcançai para nós um glorioso destino. Impetrai para nós, como nós cantamos, um glorioso destino. Nós te agradecemos pela tua intercessão. Obrigado, vamos aplaudir São José. Viva São José! Obrigado, Padre Jorge. Olha, quero lembrar você que está em casa.